Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar para a gente começar. Enquanto nós oramos, as crianças se acalmam. O coração da gente também acalma e prepara para receber a palavra maravilhosa do nosso Senhor. Senhor Deus, viemos aqui essa noite cultuar ao Senhor. Só estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe. Por nós mesmos, ó Deus, não estaríamos aqui, mas o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Ela se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Bondade e misericórdia do Senhor ao nosso lado todos os dias. Obrigada, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor para que ministre no nosso coração, ministre na nossa mente a Tua palavra, Senhor. Inesgotável é a Tua palavra, então que ela venha falar a nós, que ela venha nos edificar, mas também que ela venha nos corrigir, Senhor. Mas que nós venhamos fazer exatamente aquilo que apraz ao Senhor. Quando lemos a Tua palavra, Senhor, ela gera vida em nós. Ela verdadeiramente nos constrange, mas também nos faz avançar. Ela é, Senhor Deus, o que nós queremos cumprir aqui nessa terra, Pai. Não queremos viver de qualquer jeito, mas nós queremos sim seguir o que Tua palavra nos ensina, Pai. Então prepara o nosso coração para isso. Muda o nosso caráter, muda a nossa vida, ó Pai. Mas nós queremos sim, Senhor, cumprir a palavra do Senhor, aplicar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Porque nós queremos, ó Deus, que as outras pessoas possam ver o Senhor em nós. Nós queremos sim, Senhor, que as pessoas vejam o caráter de Cristo sendo moldado em nós. Então, em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco essa noite, ministrando em nós. Ó Deus, que nós não venhamos nos preocupar com nada. Eu sei, Deus, que o nosso coração ele fica duro muito rápido. O que nós pedimos ao Senhor é para que não deixe, não permita que o nosso coração venha endurecer. E que nem os nossos ouvidos fiquem surdos, mas abra a nossa audição, quebrando o nosso coração. Queremos ouvir o Senhor ministrando em nós e falando com nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amados, vamos compartilhar hoje Apocalipse 22, o rio da vida. Glória a Deus. Apocalipse 22. Amém? Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso.
Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Ei que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fizer, com o que eu fiz, com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. A gente termina essa leitura, o nosso coração fica aquecido e nós falamos o quê? Vem. Vem, Senhor Jesus. A gente termina de ler, o coração da gente fica esperançoso. Breve ele virá. É isso que ele falou. E vai acontecer. Nós cremos nessa verdade. Quando nós lemos o capítulo anterior a esse, o capítulo 21, você termina a leitura, aí você pensa: que cidade gloriosa, que cidade perfeita, que cidade maravilhosa. Eu irei passar a eternidade. Eu irei estar ali para todo sempre, com o meu Deus, com o meu Senhor, com o meu Salvador. Você termina o 21 também esperançoso para o lugar aonde você vai passar a eternidade. Queridos, quem escreveu Apocalipse? João, preso na ilha de Patmos. Já tivemos algumas exposições aqui, né? Foi exposto as 7 cartas à igreja. Mas hoje eu gostaria muito de que nós pudéssemos olhar para esse livro da seguinte forma: a minha fé, a minha esperança, a minha perseverança e o meu amor estão sendo renovados hoje, porque eu aguardo ansiosamente a volta do meu Salvador. Não olha para ele com acusações, não, mas olhe para ele com esperança. Está sendo exposto aqui a carta de Filipenses. Quando lemos, o pastor está sempre falando: lê. E leia mesmo. Faça uma leitura rápida, todos os dias, de Filipenses todos. Você não vai gastar 15 minutos. Senta, lê ele todo, num dia. Depois você pega o primeiro capítulo, lê todo e vai marcando. Vai marcando as coisas que o Senhor tem ministrado no seu coração. No outro dia, lê todo e pega o segundo capítulo e vai lendo também. Você vai lembrar ali, quando você estiver lendo, de Apocalipse. Paulo fala que morrer para ele é lucro. Por quê? Porque ele vai desfrutar dessa presença gloriosa. O lugar que ele vai morar, ele tinha a certeza para onde ele estava indo. Por isso ele poderia padecer pelo Evangelho.
E que o Senhor venha colocar essa convicção no meu coração e no seu coração essa noite. Senhor, vale a pena renunciar a tudo. Vale a pena sofrer, desde que seja pelo seu evangelho. Desde que seja pela expansão desse evangelho. Desde que seja para esse evangelho avançar e alcançar mais almas, mais pessoas. Queridos, quando eu terminei de ler aqui, eu lembrei de uma vez que eu estava viajando com meu esposo, e a gente estava olhando para tudo, assim, as árvores bem ressecadas, tudo seco, né? Não chove há um bom tempo. Mas tinha situações que nós passávamos perto de rios. E quando a gente passou perto de um rio, aí nós olhamos assim, eu falei, nossa, olha lá como está diferente ali. Ali nós temos árvores verdes, ali você tem pássaros, ali você tem uma imensidão de vida, vida abundante. Aonde estava seco, a gente percebia o quê? As folhas secas, você não via pássaro, você não via borboleta, você não via nada. Mas quando nós passamos perto do rio, eu falei, olha o frescor que está vindo sobre nós. O frescor que vem. Olha os pássaros aproveitando essa água fresquinha. Olha as borboletas aí. Olha as árvores bonitas, exuberantes. Frutos nelas. E eu fui lendo aqui, eu falei, Senhor. O primeiro versículo, o anjo vira para João e fala com ele assim, olha, vem cá para você ver um rio. Esse rio, ele é claro como um cristal. Só, queridos, que esse rio é o rio da vida. E o que é o rio da vida? O rio da vida é o rio da vida eterna. E eu fui lendo, meditando, buscando aqui. E no capítulo 21, no versículo 6, fala assim, olha, volta aí. Capítulo 21, versículo 6. Lá fala assim, disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E eu quero dar como exemplo de uma mulher que bebeu dessa água da fonte da vida. A mulher samaritana, João 4. Vamos abrir lá? João 4, 13 e 14. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der a tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus encontra uma mulher num poço, essa mulher é samaritana, Jesus pede água para ela, e ela começa a dialogar com Jesus, e ela questiona, né? Mas por que você está pedindo água para mim? Se você soubesse quem eu sou, você não estaria pedindo. Aí Jesus começa esse diálogo com ela. No próximo versículo, ela vai falar assim com Jesus, então me dá dessa água. E ele fala com ela, vai buscar o seu marido e volte. E ela fala, eu não tenho marido. Ele falou assim, você falou bem. Você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Continuando o diálogo com ela. Chega no versículo 26, ele fala com ela assim, olha, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Queridos, quando Jesus fala conosco, no caso desta mulher, ela estava ressecada pelo pecado. Uma alma seca pelo pecado, que necessitava de uma água viva para perdoá-la, lavar os seus pecados. E nós fomos alcançados assim. Nossa alma estava seca pelo pecado. Se a gente resume o Evangelho diz assim, aquele que tem sede, venha e beba. Foi isso que o Senhor Jesus fez com nós, por nos amar. Não é porque a gente fez nada, não. Não é porque a gente merece, não.
É porque nós estávamos como essa mulher samaritana aqui, ressecados pelo pecado. E Jesus chega e tem um confronto com ela. Um diálogo, mas um diálogo de amor. Não é um confronto onde a pessoa fica caída no chão e fala, não tem esperança para mim. Ah, acabou. Não. Um confronto de amor. Esse versículo 26, ele simplesmente enche o coração da gente e é impossível não trazer lágrimas aos nossos olhos quando nós lembramos do sacrifício da cruz. Quando você lê o versículo 26, que Jesus fala, eu, o Messias, eu que estou falando com você. Isso enche o coração da gente, você vem lágrimas nos olhos porque você lembra que a cruz era minha e era sua. E a cruz era para ela. O pecado que estava ali estava dominando sobre a vida dela, essa mulher estava condenada. A leitura de Apocalipse nos conta só 2 caminhos aqui, não vai ter outro. A pessoa que bebe da água da vida, aquele que tem sede, vem até Jesus e lava ali as suas vestes, é perdoado os seus pecados. A Bíblia diz que na mesma hora o nome dela é escrito no livro da vida. Mas a pessoa que não faz isso, a condenação está sobre a vida dela. Então essa mulher, ela tinha a condenação na vida dela. Ela não tinha sido perdoada pelos pecados dela ainda. Ela tinha tido 5 homens e o que ela estava não era dela. Essa mulher, ao encontro com Jesus, ela sai correndo para a cidade de Samaria e vai contar isso para as pessoas que estão ali. Ela fala assim, verdadeiramente ele é um profeta, porque ele falou tudo o que eu tenho feito. Jesus já fez isso com você também? Já te falou tudo o que você tem feito? Duas situações. A primeira, a alma ressecada dela estava necessitada da água viva que desceu do céu para perdoar os nossos pecados e nos salvar. E a outra, dela fluiu água viva. Porque ao receber aquela salvação e aquela palavra, ela correu para Samaria para contar o que tinha acontecido. Jesus vai para Samaria e fica lá 2 dias. Muitos samaritanos são salvos. E o versículo mais adiante aqui, olha, no próprio capítulo 4, o versículo 42, olha lá. Os samaritanos disseram, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O Espírito Santo convence, mas nós precisamos fluir. Essa água viva, ela precisa fluir de nós. Essa água, ela é para mim, mas ela é também para aquele que está do meu lado e ainda não experimentou dessa água. E a minha oração é que nós sejamos assim. Nós já tivemos sede, já bebemos, recebemos a vida eterna, mas, Senhor, faça de nós esse fluir para chegar na vida daqueles que estão ressecados, chegar na vida daqueles que não conhecem o Senhor, ou que conhecem, mas continuam com um coração duro, firmes de que não precisam de um Salvador. É triste quando você vai evangelizar alguém e ele fala com você, eu não preciso de um Salvador. Nós temos argumento, falamos bastante coisa, mas quem aquece o coração? Quem quebranta? Se o Espírito Santo não agir, queridos, nós só vamos falar. Então, a nossa oração é, Senhor, nos prepare para que possamos, de uma forma, a ter coragem, sim, que flui de nós essa água viva, aqueles que estão ressecados pelo pecado, aquelas pessoas que não buscam o Senhor. Mas, Espírito Santo, esteja ali, convencendo a cada um deles da necessidade de beber do Senhor. Porque, queridos, sede, eu acredito que todos nós temos. Quando Jesus chega e fala, aquele que tem sede, eu acredito que ele está falando que todos nós temos. Só que ir até a ele e experimentar dessa água para a salvação,
É algo que o Espírito Santo precisa mover em nós. Não há uma força que nós façamos. Não há nada que a gente faz. É o Espírito Santo em nós que faz. Nos próximos capítulos aqui, no capítulo 7, versículo 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, quando chega nesses 2 versículos aqui, o que tinha acontecido antes? Era a festa das cabanas, e Jesus já tinha andado, ensinado, pregado o evangelho, curado pessoas, mortos já tinham sido ressuscitados por Jesus. E Jesus chega aqui e ele começa a confrontar e pregar a verdade. Nessa festa aqui tinha um ato religioso de que o sumo sacerdote tinha um recipiente de ouro. Esse recipiente de ouro, ele ia lá no tanque de Siloé, enchia ele de água. E ele andava ali numa procissão consagrando essa água. E no último dia ele pegava essa água e de uma forma religiosa derramava a água para que pudesse chover e ter uma boa colheita. É nessa situação aqui que Jesus se levanta e diz: eu sou a fonte de água viva. Esse rito que vocês estão fazendo, acabou, vocês fizeram isso séculos por séculos. Mas eu estou aqui. E aquele que tem sede, venha a mim e beba. E a minha oração de novo: Senhor, nós bebemos, então que agora flui de nós essa água viva. Porque nós cremos que é verdadeiro o que o Senhor está falando na tua palavra. Nós cremos, Senhor, nós cremos na palavra, na verdade do Senhor que liberta e transforma. Voltando lá para Apocalipse 21, no 6. Nós estávamos acabando de ler falando da água, né? A forma que é apresentada a água aqui. E ela é apresentada de forma gratuita. Então não tem que comprar, não tem que pagar preço, não tem que fazer nada, não. Jesus pagou o preço. A morte era minha, a morte era sua, mas ele morreu no nosso lugar. Por isso nós podemos, pela graça, aproximar dele e tomar da água. Mas ele oferece a água viva. Aí nós perguntamos assim: Senhor, as pessoas que tomam dessa água, o nome é escrito no livro da vida, vai morar no céu com o Senhor. Mas tem pessoas que não querem essa água. Por mais que o Senhor ofereça, fala que ela é gratuita, tem pessoa que não quer tomar dessa água. O que será feito com essas pessoas que não querem tomar da sua água? O versículo 8 fala para a gente o que acontece com essas pessoas. No versículo 8 fala assim, olha: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Está claro para nós, queridos, que há pessoas nessa lista que não vão tomar da água que Jesus oferece no versículo 6 de forma gratuita. Essas pessoas que estão nessa lista aqui já estão condenadas, porque nós estamos falando de um capítulo que fala sobre a nova Jerusalém, que fala sobre novos céus e nova terra. Nós estamos falando de um Jesus Cristo que está voltando para buscar a tua noiva. E ele já deixa declarado que essas pessoas
que endureceram o coração e não tomaram da água, elas irão para o inferno, né, o lago de fogo. E elas não ressuscitarão. Elas ficarão eternamente neste lugar. Deste lugar elas não têm como sair. A escolha é antes, porque nesse dia não tem como ela escolher. Vocês também devem ter crescido ouvindo falar sobre o céu. E é claro que quando a gente fala, você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. E aí quando a gente começa a ler como vai ser esse céu, aí que você quer ir mesmo para o céu. Aí que nós ansiamos pelo céu. E é aí que nós pregamos o Evangelho para que as pessoas também possam ver que esse lugar é glorioso. Nesse lugar que nós vamos habitar com o Senhor, não terá o que nós temos aqui, o que nós passamos aqui. No capítulo 22, no versículo 11, fala assim, olha, continue o justo a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se. Quando a gente lê esse versículo, a gente não percebe isso hoje. Parece que aquela pessoa que está no pecado, quanto mais ela mente, mais ela quer mentir. Quanto mais ela é depravada, mais ela se envolve na depravação. Como que nós recebemos a notícia de uma mãe que decapitou o próprio filho? Como que a gente vê isso? Que situação é essa? Como que nós recebemos a notícia de um pai que estuprou a filha engravidou? Como que nós recebemos isso? Se nós não falamos que essas pessoas elas estão assim, o que nós falamos imediatamente? Essas pessoas estão afastadas de Deus. Elas estão mesmo afastadas de Deus? Aqui no versículo 11 fala sobre isso. A nossa necessidade não é de pregar o Evangelho para que essas pessoas possam se arrepender. Sim, no versículo 6 faz isso. Mas no versículo 8 já fala que tem pessoas que não vão. E no versículo 11 do capítulo 22 fala que haverá isso mesmo. Aquele que é imundo vai ficar na imundícia. O que é injusto, o que é santo também, aquelas pessoas que estão resguardadas, que creem no Evangelho da salvação, que creem em Jesus Cristo como Salvador, que se submete ao senhorio do Senhor Jesus, continuam firmes buscando o quê? A santificação. Sem santificação ninguém verá Cristo, ninguém verá Cristo. A santificação é a obra do Espírito Santo, sim, é Jesus que zela pela nossa salvação, mas há também 100% de responsabilidade nossa. A leitura bíblica nós precisamos fazer. Quando lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos constrange. Na mesma hora, o Senhor Jesus fala conosco o que precisamos largar e abandonar. Como que está sendo a nossa vida diante dele. É uma lista que a gente lê e a gente não quer que ela aconteça, queridos. Mas quando nós acompanhamos as notícias, nós percebemos que isso está próximo, muito próximo. Nunca se viu tanta depravação, tanta imoralidade sexual. As redes sociais, bombástica, necessário, urgente, começar a filtrar o que você vê. Nós passamos, às vezes, ali 2 horas observando cada coisa que está no celular, cada postagem. Mas não passamos 2 horas em adoração a Deus, em agradecimento a Ele, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Como que está fácil hoje, né? A pessoa se distrair. E como está difícil ela se render ao Senhor em oração e louvor. Quando nós passamos por luta, quando a gente vê essas reportagens igual a gente vê o tempo inteiro, quando a gente vê a política do jeito que está, uma mentira em cima da outra, os mentirosos cada vez mentem mais.
E a gente vê parecendo que eles estão assim imperando, o império é deles, mas não é. De Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, nos fala de um Deus soberano, poderoso, juiz e santo. Quando você lê, você fala assim, não, eu posso estar tendo a impressão de que a mentira, a falcatrua, ela está imperando. Nunca houve tanta mentira, tanta enganação do povo. Mas quando você começa a ler Apocalipse, você fala, não, o Senhor reina e governa no mais alto e sublime trono. E certamente o teu poder, a tua justiça e a tua santidade estão vendo tudo isso. E é aí que nós oramos. Vem, Senhor Jesus, porque nós queremos habitar com o Senhor. Queridos, no versículo 2, o anjo também mostra para João, olha, ele fala assim, ó, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Ela fazia o que? Ela frutificava 12 vezes, uma para cada mês. As folhas servem para a cura das nações. Habitaremos em um lugar onde nossa vida será plena e satisfatória. A árvore da vida. Ela fala também da vida eterna, mas ela fala que habitaremos em um lugar onde não teremos necessidade de nada. A nossa vida é plena e satisfatória ali. No versículo 3 ele fala assim, olha, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, os seus servos o servirão. A desobediência de Adão e Eva lá em Gênesis, quando amaldiçoou a terra, aqui ela será o quê? Eliminada. Não existe mais maldição. Novos céus, nova terra, tudo restaurado e tudo para a glória de Deus. A maldição não habita mais, o pecado não cerca mais, acabou o pecado. O pecado que fica hoje à estreita e que nós oramos, Senhor, livra-nos da tentação. E você percebe a mão do Senhor nos livrando. Acabou isso. Não vai ter mais. Nós vamos habitar em um lugar onde a maldição foi eliminada, destruída, acabada, não tem mais. Quem habita ali é o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Senhor Jesus estará ali. A nossa vida será plena, será satisfatória. E é essa vida que nós clamamos ao Senhor para que alcance outros. É um dia glorioso que nós aguardamos com toda expectativa no nosso coração. Mas nós sabemos que será um dia de tristeza. Para quem? Para esses que nós lemos. No versículo 4 diz assim, olha, eles verão a sua face. O seu nome estará em suas testas. Ver a face do nosso mestre. Ver a face do nosso mestre. Aleluia, glória a Deus, né? Ver a face daquele que morreu por nós. Ver a face daquele que entregou a vida para nos salvar. Mesmo a gente não valendo nada. E mesmo a gente pecando aqui o tempo todo. Mesmo a gente errando, caindo. Mas o Espírito Santo nos convencendo desse pecado. Nos dando a mão, fazendo a gente levantar, continuando nessa caminhada que peca hoje, mas clama ao Senhor, arrepende, clama ao Senhor por mudança, clama ao Senhor para continuar firme na caminhada. Queridos, haverá um dia que você não tem mais isso, não tem mais que cair, não tem mais que clamar por perdão, não tem mais esse pecado que te faz cair o tempo todo, que às vezes você está 15 dias certo, aí vem aquela tentação, acontece aquilo e você volta para o Senhor de novo. Aquele espinho na carne, né? Que você fica, Senhor, por que eu não estou livre disso ainda? Queridos, eu conheço um pastor que ele é muito viciado em cachaça, sabe? Só que isso faz muito mal para a vida dele, queridos. Muito mal. E ele fica muito tempo sem. Já participou de AA, ele busca o que ele tem aqui para fazer, para ficar livre. E agora ele está tomando um medicamento. E esse medicamento já deixou ele um mês. Mas isso, quando acontece na vida dele, isso destrói ele.
E ele, uma situação, ele falou assim comigo: até quando Deus vai permitir isso? Eu falei assim: olha, tem resposta. Tem resposta. Mas o que nós podemos fazer? Clamar a Ele para te pôr de pé. Clamar a Ele para te reerguer. E clamar a Ele para que te cure disso. Te restaure disso. Tire isso da sua vida. Porque isso te destrói. Tem situações que nós precisamos buscar o quê? Ajuda. Tem situações que tem que ter medicamento, acompanhamento. É pecado, mas eu não consigo sair dele. É pecado. Mas por mais que eu me esforce na força do meu braço, eu não consigo sair dele. Não vai conseguir. É o Espírito Santo de Deus que faz isso por nós. E se você precisa de ajuda, você precisa buscar essa ajuda. Você já buscou a ajuda do alto? Porque o nosso Deus, Ele é fiel e justo para curar, para libertar, para fazer tudo novo na nossa vida. Siga a direção dele. Se ele enviar uma pessoa para orar junto com você, para ouvir a confissão de pecado e para te ajudar a caminhar até a volta do nosso Senhor. Seria maravilhoso se a gente conseguisse viver sem escorregar e sem pecar. Mas esse dia vai chegar, porque nós vamos morar no céu. Esse é o anseio do nosso coração. Olhar a face do nosso Mestre querido. Contemplar a face do nosso Mestre. E saber que nós fomos totalmente santificados. E que nós pertencemos a Ele por completo. Fomos totalmente santificados. Há um pertencimento aqui quando ele fala que o nome dele está escrito na nossa testa. Nós somos dele, propriedade dele. Acabou, não tem briga, não tem nada. Moramos com ele, ele reina ali. E nós reinaremos com ele, serviremos junto com ele. Não tem o que te tire dali. Nós estamos no lugar onde nós aqui estamos pelejando para chegar lá. Uma caminhada, às vezes, árdua, mas com a sustentação do nosso Senhor na nossa vida a todo momento. Ele jamais nos desampara, jamais. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia diz que Ele é socorro na hora da angústia. A Bíblia diz que é certo que todos os dias nós temos dose de misericórdia e dose da bondade da parte dEle para nos sustentar e para nos fazer caminhar. Nós vamos habitar neste lugar e ver a face do nosso Senhor. E seremos totalmente dele. Não tem pecado, totalidade na santidade, desfrutar da presença de Deus. O versículo 5 fala assim, olha, não haverá mais noite, não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. No capítulo 23, versículo 23 do capítulo 21. Versículo 23 do capítulo 21 diz assim, olha, a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. Você vai habitar num lugar onde a presença gloriosa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, é suficiente. Você não precisa de mais nada. Não tem noite, não tem nada, não tem sofrimento. Nós queremos habitar neste lugar, Senhor. Nos conduza numa santidade onde nós sabemos que a volta do Senhor é iminente, pode ser agora. Vamos participar da ceia, vamos participar do corpo de Cristo, e pode ser que Ele chegue aqui agora, nesse momento é iminente. Mas, Senhor, nos conduza a essa santidade. Nos conduza de uma forma a contemplar a Tua face. Senhor, nós não queremos jamais nos enquadrar aqui nesse versículo 11, onde fala que aquele que é imundo continua praticando a imundícia. Aquele que é injusto, a praticar a injustiça. Mas nós queremos, sim, o justo praticar a justiça e o santo santificar-se a cada dia mais, Senhor. Porque nós sabemos que não há como
impuros, injustos, imundos, habitar num lugar onde o Senhor habita. Não cabe nesse lugar. Não cabe nesse lugar. No capítulo 21, no versículo 27, fala assim, olha, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, queridos? Uma aplicação para a nossa vida. Uma oração por nós. Que nós possamos verdadeiramente deixar fluir de nós para aquelas pessoas que nós sabemos que estão afastadas do Evangelho e com o coração bem duro, não quer ouvir falar de Jesus. Que o Senhor use a nossa vida com um poder, uma graça, uma misericórdia. Que nós sejamos pessoas que quando a gente chegar perto de uma pessoa, a gente tenha facilidade de falar do reino de Deus para aquela pessoa. Não com soberba ou altivez, mas de uma forma amável. De uma forma que essa pessoa seja ficar constrangida, porque o amor de Deus, Ele nos constrange. Que nós venhamos transbordar do amor de Cristo para as outras pessoas que necessitam desse encontro com Jesus Cristo. Se você ainda não está evangelizando alguém, ore para que isso possa acontecer. Se você não acompanha alguém que está passando por algum problema e que ela precisa de um acompanhamento, que o Senhor traga até você alguém que você possa ajudar nessa caminhada, nessa luta contra o pecado. Nós queremos ir para o céu, porque lá habita o nosso Deus, porque lá habita Jesus Cristo, mas lá também habita a justiça. Lá não habita tudo que nós hoje odiamos. Quando a gente escuta uma coisa ruim que acontece na televisão, principalmente no que diz respeito a crianças, o nosso coração enche de raiva e de ódio. Aí você fala o quê? Podia morrer essa praga. Podia ficar preso até... Não é assim? A gente faz isso, o nosso coração faz isso. Mas Jesus olha para essa pessoa, falando assim, olha, você está com sede? Venha até a mim e beba, para que seus pecados sejam lavados e perdoados. Eu sei que é difícil ter esse coração, mas o nosso Jesus Cristo, Ele tem. E Ele derrama sobre nós um coração que perdoa, um coração que é amável, um coração que é misericordioso, um coração que anda mais uma milha com aquele que necessita. Porque quando nós fazemos isso por alguém, nós somos os mais necessitados. Quando você estende a mão para uma pessoa que está necessitada, você pode ter certeza que o nosso Jesus está falando mais com a gente. Mais com a gente. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Foi para servir. Aquele que não serve, não serve. Que nós possamos ter uma vida transparente durante o nosso Senhor. Porque nós vamos morar num lugar assim. Transparente e límpido. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar sobre